A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O noticiário hoje está lotado de informações e nós vamos direto a elas. Vamos começar com o Globo. Pausa na guerra? Pergunta o Globo. Israel ataca Líbano, Irã fecha Hormuz e cessar-fogo fica em xeque no primeiro dia. Teherã aponta violação da trégua por forças de Netanyahu e Estados Unidos negam que a frente libanesa esteja no acordo formalmente ainda em vigor. Ou seja, o acordo a que se chegou nas últimas horas não foi cumprido. O Estreito de Hormuz está fechado, com o Irã revidando ataques de Israel, e ontem foram violentíssimos, mais de 100 pontos atacados pelo governo de Israel, o Irã acusa Israel de estar não cumprindo essa cláusula de cessar-fogo do acordo que eles fizeram. Cláusula, parece que o acordo até é verbal. Eu não vi nada escrito até hoje. Tanto que existe uma dúvida. O Irã disse que o Líbano estava incluído nesse acordo de cessar-fogo de 2 semanas. Os Estados Unidos e Israel dizem que não, né? Que a frente libanesa não tem nada com isso. Na verdade, em verdade, o Líbano é a mesma guerra. Eu não sei se foi incluído ou não, mas são coisas que não ficaram claras. O Líbano, na verdade, está sendo atacado por Israel porque é um braço do Irã, o Hezbollah, que Israel está tentando destruir. A base principal do Hezbollah, você sabe, é o Líbano. Israel avisa que matou mais um líder importante do Hezbollah num dos bombardeios na última hora. Um líder que é sobrinho de outro líder. A gente já chega lá. Mas não sei se esse é um assassinato ou ele foi morto durante um bombardeio. Parece que ele foi morto durante um bombardeio. As imagens do Líbano são impressionantes. Está aqui, uma imagem do Estadão. O Estadão também trouxe esse assunto. O Irã fecha Hormuz após ataque de Israel no Líbano e trégua balança. Que trégua! Ela não balança, nesse instante ela está escancarada, ela não está funcionando. E o Irã pode atacar também, né, os países árabes do seu entorno e, segundo o Irã, ele não ataca os países, só o patrimônio, os interesses americanos dentro desses países. Enfim, nada está definitivamente acertado. Trégua anima mercados, mas se mostra frágil. Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz. E agora nós vamos ver como é que os Estados Unidos vão reagir. Enfim, os americanos, pelo menos o que se diz, né, que o grande objetivo era a reabertura do Estreito de Hormuz, que é importante para abastecimento de petróleo em grande parte do mundo e também de gêneros alimentícios, subsídios técnicos, né,
para a agricultura, etc, etc. Enfim, o Estreito de Hormuz é vital para a economia mundial, especialmente para alguns setores da economia mundial. Essa coisa de você... os analistas internacionais disseram que os Estados Unidos acabaram de dar ao Irã, com essa história de fechar e abrir o Estreito de Hormuz, dar ao Irã uma liderança mundial importante, porque o Irã tem na sua mão, né, um instrumento que paralisa grande parte do mundo, pode prejudicar sensivelmente a economia mundial. Bom, a Folha de São Paulo resolveu ir por outro caminho. Está aqui, ó. Master fez repasses a Temer, Rueda, Manteiga, Lewandowski e ACM Neto. E valores foram declarados à Receita, políticos afirmam que prestaram serviços ao banco. Deixa eu ver aqui o comecinho, para a gente ver quem liberou isso. O Master fez pagamentos milionários a escritórios e empresas ligadas a Michel Temer, Antônio Rueda, ACM Neto e aos ex-ministros Guido Mantega e Ricardo Lewandowski. Mostram documentos da Receita Federal. Agora, eles estão dizendo que esse dinheiro pingou em seus escritórios por serviços prestados, ou serviços advocatícios ou assessorias. Tá aí, a gente... Claro que isso vai ser investigado, se não acontecer nada antes, né? Porque existe um esforço muito grande para dar um breque, para parar essas investigações sobre o Master, porque, você lembra, aquela brincadeira de criança, está esquentando, se escondia um objeto e a pessoa ia lá, está esquentando, se aproximava, está mais quente. A situação está fervendo nessa história do Master. Está mais quente e se aproxima cada vez mais de autoridades elevadas. Eu lembrei de uma frase, não tem nada a ver diretamente, mas me veio à cabeça. Eu não sei se é do Chacrinha, a frase permaneceu: pobre sim, honrado nunca. Pobre sim, honrado nunca. Mas aí não tem pobre nessa história. Honrado, eu já me limito ao silêncio. Vorcaro bancou modelos em rotina de luxo para cortejar elite política. Nossa, aí tem toda uma história de aviões, de uma estrutura para trazer modelos lindíssimas da Rússia, da Ucrânia. Teve uma que viajou de Kiev para a Polônia para depois chegar, jatinhos particulares, moças lindas, né, colocadas à disposição de não se sabe quem, de pessoas que eram alvo dos interesses de Vorcaro, do seu banco e tal. Tem detalhes, eram festas, algumas festas na Bahia fechadas, só para algumas pessoas com essas bolsas. Aí tem a acusação de que, enfim, era tráfico sexual, se é crime ou não era, ameaça de os nomes surgirem. Você já imaginou a ameaça de os nomes surgirem? Essas festas se davam durante a semana, porque no fim de semana os senhores que participavam dessas festas tinham que ficar com suas famílias, etc, etc. É uma história rocambolesca aqui, de detalhes. Tem gente que acha que é uma história íntima, que não tem nada a ver com o caso do escândalo Master, mas tem gente que acha que tem. Tem gente que acha que tem a ver, porque ninguém ia a essas festas de graça. Vamos numa festa do Vorcaro e tal, com essas
delícias paradisíacos, muita bebida de primeira qualidade, muito sexo, ah, vários banqueteiros contratados e tal. Aí tem, banco declarou 80 mil, escritório da mulher de Moraes em 2 anos. Nós já vimos isso ontem. Ministro pede data para STF julgar ações sobre limites de delações premiadas. Aí, gente, como diria aquele malandro, é broca. É broca. É o seguinte, o ministro Xandão, que está enrolado nessa história do Master, tem acusações, tem um vendaval contra ele. Aí ele pega um processo de 2021, está lá no Supremo 2021, de repente ele lembrou do processo, traz esse processo para julgamento do STF. E esse processo, eu não tenho os detalhes, eu não vi os detalhes, não estou em lugar nenhum. Esse é uma ação do PT querendo impor limites às delações premiadas. Eu vou repetir, querendo impor limites às delações premiadas. O doutor Xandão, provavelmente, aí eu deixo para a imaginação e para a informação, se é que se tem informação, provavelmente estará em alguma delação premiada pelas relações que a gente já sabe que ele teve com o Vorcaro. Telefonemas, viagens, escritório da mulher, toda essa história, né, que o aproximam, né, pelo menos na história com H minúsculo, né, do Vorcaro. Aí ele puxa esse processo e dá a impressão, eu não estou afirmando, dá a impressão que ele está legislando em causa própria, porque pode surgir algo contra ele dessas delações e ele quer limitar, atendendo aos pedidos do PT sobre delação premiada. Aí é estranho. Aí tem, Lula faz cobrança a membros do STF e diz que ministro não pode querer ser milionário. Presidente afirma ter aconselhado o Moraes. Eu não sabia que o Lula aconselhava o Moraes. Aconselhar o Moraes a não jogar biografia fora e se declarar impedido de votar sobre o caso Master no tribunal. Se espera que ele se declare impedido, né? Porque o que já transpirou já é para ele pensar, diz, olha, eu sou inocente, então, mas eu estou impedido porque querem me culpar e, enfim, os meus companheiros saberão fazer justiça no STF. O Lula, mas eu não sabia que o Lula era assim, conselheiro dele e tal. Uma coisa que tem sido observada pelos analistas políticos é que o Lula, que era visto como uma pessoa, digamos, associada ao Supremo, vinha sendo, digamos, talvez sem querer, ajudado pelo Supremo, aqui e ali. Havia uma irmandade, uma fraternidade, uma ligação entre De repente, o Lula teria percebido que as coisas não iam bem para o lado do Supremo e você vê essas declarações, ele se coloca contra, ele se afasta do Supremo. Ele procura não se contaminar com o caso Master e se coloca numa posição equidistante, numa posição de distância em relação ao Supremo. Até o William Vac analisa isso, né, que o Lula, digamos, abandonou o Supremo. Na hora que as coisas arderam lá, o Supremo, segundo muitos analistas,
o Lula deve gentilezas, eu não vou dizer favores, ele de repente percebe que as coisas não vão bem, não quer se contaminar, procura culpar os bolsonaristas, procura se livrar desse caso que se aproxima muito dele, do filho dele, blá, blá, blá. Então ele passa a atacar o Supremo e algumas atitudes de ministros do Supremo. Está aqui o artigo do William Vac que eu falei. Lula se distancia do STF, só para ler o comecinho. William Vac. Lula entregou aos leões o homem que ele diz em público ter salvado a democracia, o ministro Alexandre de Moraes. Ao recomendar ao ministro que salve sua biografia e se declare impedido de julgar qualquer coisa relativa ao escândalo do Master, Lula pediu para Moraes não atrapalhar a reeleição. Explícito nesse conselho é o reconhecimento de que a situação do STF, perda de credibilidade e legitimidade, terá impacto eleitoral. Bastante evidente, aliás. E aí o William Vac vai para frente demonstrando esse fato do afastamento do Lula do Supremo, né? Vá de retro o Supremo, né? E que ele já farejou que as coisas não vão bem. Aí você pega a Folha e vê a Mônica Bergamo, tem uma outra coisa aqui que ganhou o noticiário. Parece fofoca e tal, mas dá uma espiada. A possibilidade de Fernando Haddad, do PT de São Paulo, substituir Lula como candidato a presidente da República anima integrantes do mercado financeiro. Banqueiros executivos já chegaram a abordar lideranças do PT e o próprio ministro para falar sobre o tema. São declarações consideradas incompletas, desencontradas do Lula, que levaram muita gente a acreditar que ele está enfastiado, que ele pode desistir da sua candidatura. O PT hoje desmentiu peremptoriamente isso, mas ele deixou. Tem gente que acha que é para o pessoal implorar, não, Lula, fique. Eu não sei. O fato é que isso está circulando, os jornais já trouxeram para suas páginas, né? E a história ganha foros de verdade para alguns setores. Eu não acredito. Sei lá, tudo pode acontecer, né? Petista diz ainda não ter decidido sobre candidatura, mas que dificilmente deixará de concorrer neste ano. Há meses da eleição, ele diz que não decidiu sobre a candidatura. Claro que isso dá vazão a todos esses, né, a todas essas boatos, ou essa onda de informações e tal. Petistas enfrentam plano de grupo de Lula e resistem a apoiar Juliana Brizola no Rio Grande do Sul. Aí o PT, que decide de baixo para cima, recebeu uma ordem do Lula. Não, ela é a nossa candidata. E aí tem razões lá deles, não sei se corretas ou não, para aceitar, para não aceitar essa imposição do centro do poder do PT. Tem uma história do Galípolo. Galípolo ontem disse que o Campos Neto não tem indicativo nenhuma de culpa do que acontece do Master, ao contrário do que quer o Lula e o PT, que estão tentando
colocar a culpa, se possível, no Bolsonaro, mas no Roberto Campos, culpa dessas histórias todas do Master. Vai lá o Galípolo e diz, não, ele é bonzinho, Quer dizer, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, na CPI de inquérito do crime organizado, que está agonizante, no Senado, de que não acha indicativo que Roberto Campos Neto, seu antecessor, tenha a culpa no caso Master. Quer dizer, contrariou Lula e o PT, que tinham decidido que ele tinha culpa e tal. Olha aqui o negócio que eu disse do sexo, das modelos, olha como a Folha deu. Ó, vendo? Modelos lindíssimas e tal. É uma história aqui, né, parece filme pornográfico. Aí tem no campo das fofocas, tem a Marta Greff, ex-noiva do Vorcaro, dizendo, olha, eu fui arrastada para esse lamaçal, não conheço. Eu vi as declarações dela, parecem honestas. Não sabia de nada, não participei, de repente acordei e vi onde eu estava e tal. Tem a história de um ex-diretor do Banco Central que a acusação é de que ele simulou a venda de um sítio para ocultar propina do Master. Diz o Banco Central. Ele é ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza. Ficou a acusação, tem que investigar direitinho. Olha aí, BTG fecha acordo de intenção de compra do Digimais, que é o banco de Edir Macedo, da Igreja Universal. O banco está com problemas, porque tem muita gente dando cano no financiamento de automóveis e tal, e ele está vendendo o banco. Deixa eu ver. Dólar cai a 5,10, menos valor desde maio de 2024, e Bolsa bate recorde com cessar-fogo. Cessou fogo de Araque, né? Folha fecha parceria com Google para aperfeiçoar Gemini. A Record acertou com o Estadão para fazer cobertura conjunta para promover debates eleitorais, né? Record e Estadão. O Luiz Roberto ainda não tem substituto para a narração dos jogos da Copa. Na Globo circula a informação de que eles vão fazer um rodízio dos vários e bons locutores esportivos que a Globo tem. Eu estou folheando aqui. Rússia repete Estados Unidos e afirma haver interferência da União Europeia em eleição húngara. Domingo tem eleição na Hungria e essa eleição na Hungria está mobilizando a Europa. Tem tudo. Elege ou não elege o atual presidente Orbán? Vai ser eleito ou não? Já o Vance fez declarações a favor do Orbán. É uma situação confusa e coloca-se a Hungria como, neste momento, um fator importante dentro da Europa. PM apreende. Seria a maior apreensão do Brasil. 48 toneladas de maconha em bunker no Complexo da Maré, no Rio. Putz, vê a fotografia, ó. Isso tudo é maconha, bem embrulhadinho e tal. Atenção, molecada, vai faltar maconha no mercado. Ainda bem, né? Estão vendendo maconha livre na rua, minha gente. Eu falo isso porque estão vendendo... Imagina, segundo o governo do estado, é a maior carga da droga recolhida em ação policial no país. O material foi encontrado com a ajuda de cães farejadores. Dizem que foi um cão farejador sem querer, é um fosso, estava embaixo da terra e tal. Um grande mistério. Deixa eu ver. Estamos preparando algo para homenageá-lo. O cão Hulk,
que farejou o material. Ele fez outras apreensões, mas como essa não tem igual. Luciano Pedro Barbosa da Silva. Então, um pedaço, um osso para ele, ele vai adorar. Melhor um osso que uma medalha para cachorro, né? A Polícia Militar apreendeu 48 toneladas no Rio de Janeiro, né, de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira. A ação na comunidade da Nova Holanda é a maior apreensão da droga no país, segundo o governo do estado. Até então, o recorde tinha sido uma apreensão da Polícia Militar Rodoviária em 2021, em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, uma carreta foi apreendida com 36,5 toneladas de droga. De acordo com a PM, na Maré, a maconha estava escondida em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica e foram encontradas por cachorros do Batalhão de Ações com Cães. E aí, imagine retirar tudo isso. Quero ver se não vai desaparecer no caminho, né? Acontece. Faculdade de Beneficência Portuguesa abre curso de medicina em 2027. Uma boa notícia, a Beneficência é uma entidade, né, que zela pela qualidade dos serviços de primeiro nível. Nova graduação oferecerá 100 vagas anuais. Alunos terão acesso a práticas no hospital e projetos ligados ao SUS. Parabéns à Beneficência Portuguesa, de grandes tradições e serviços prestados ao estado de São Paulo e ao país. Tem uma história correndo aí que eu vou só te alertar porque ela é complicada. Tem um projeto da deputada Tabata do Amaral contra o antissemitismo. Existe esse projeto, é um projeto bem intencionado, né? Procura combater essa chaga, né? Que é o antissemitismo, que é uma forma de racismo, e que, tentando resolver o problema, coloca em xeque a liberdade de expressão, né? Você cerca tanto que quando você vai ver alguma coisa que você fala que não tem nada a ver diretamente com o antissemitismo e possa envolver judeus, vira crime. Então, aliás, a Folha tem um editorial sobre isso. 2 projetos de lei põem em risco a liberdade de expressão. Falhas no PLS da misoginia são os dois, misoginia e do antissemitismo, como tipificação imprecisa ou prolixa, abrem margem para judicialização de discursos legítimos, normas que deveriam considerar mais contextos do que conteúdos. É difícil armar uma situação em que você consiga combater o antissemitismo e a misoginia e não caia na armadilha de criminalizar expressões que não têm nada a ver com esses fatores, com essas abominações. Bom, é uma coisa que está sendo delicadamente discutida, nós não vamos resolver em 1 minuto. Isso eu sei que tem que tomar cuidado. Ultimamente no Rio teve uma manifestação antissemita, não aconteceu nada, puseram um cartaz na porta em inglês: não aceitamos aqui, não são bem-vindos cidadãos judeus, cidadãos israelenses e americanos. É abominação, tem que ser combatido. Quem tomou café com a gente, café tá caro, tudo está ficando caro, é a guerra. Genário Guimarães, Ricardo José, Osmar Sobrinho, Luciano Rosa, Gilmar Pessoa, Elien Carolina, Vildório
Carneiro, Ângelo Castelo, Gabriel Silva, Jander Moraes, Antônia Garcia, Selma Barcelos, Giovanni Rodrigues, Olívia Isis, de Cruz Machado, Paraná, Márcio Pinheiro, de Monte Alegre, Pará, e Luiz Eduardo, de Petrolina. Pessoal, espero vocês amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma localização. Olha, localização, ninguém usa isso dentro da internet, acabei de inventar. Agradeço a sua atenção, desculpe as ironias hoje, mas tá muito difícil, viu? Tá muito difícil. Aí fica aquele famoso dito de pobre se honrado nunca, mesmo rico honrado nunca. Bom dia.